Olá, querido estudante, seja bem-vindo à correção da prova A do processo seletivo do Instituto Federal de São Paulo, processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Eu convido vocês agora a juntos lermos e tentarmos responder aí as questões de língua portuguesa. Vamos lá? Questão de número 1. De modo geral, o estudante, ele olha uma questão desse tipo e começa a ficar preocupado. Afinal de contas, se trata de um texto extenso, cansativo. Lembrando que esta é apenas a primeira de todas as questões que ele será convidado a fazer. Então, existe uma dica aí de ouro que funciona muito bem, que é, em primeiro lugar, ao invés de ler o texto inteiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos ler aí a pergunta, porque desta forma nós vamos observar se é necessário ou não a leitura do texto todo. Às vezes, é preciso que se leia apenas uma parte do texto, e não o texto inteiro. Muitas vezes também é preciso apenas ler a própria questão. Então, vale a pena aí essa dica, anota aí para a gente poder fazer as questões. A questão de número 1, ela vai envolver interpretação de texto, né? Você vai interpretar o texto e a partir dessa interpretação, aí sim nós faremos uma questão relativa à sintaxe, ao uso do verbo, ao verbo de ligação. Em relação a essa questão, eles perguntam assim: qual dos trechos abaixo emprega a estrutura sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito? Então, olha só, nós podemos até realmente ler todo esse texto, que é um texto que fala sobre a questão ambiental, após o impacto do desastre que aconteceu em Brumadinho. No entanto, é possível observar que a questão número 1, especificamente, ela já traz os trechos, de modo que não precisa necessariamente perder os seus tempos valiosos, seus minutos valiosos, lendo todo esse texto, pelo menos neste momento da prova. Então, a pergunta é: qual dos trechos abaixo emprega a estrutura de sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito? Os verbos de ligação, eles servem para ligar. Então, o sujeito é uma característica que nós chamamos de predicativo do sujeito. E quais são os verbos? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Esses são os verbos aí mais comuns que nós temos em relação às estruturas sintáticas com verbos de ligação. Então, a questão A pergunta o seguinte: especialista em meio ambiente analisa. Então, aqui nós temos o verbo analisar. Analisar é um verbo significativo, logo, não é um verbo de ligação. Na letra B, no solo, por sua vez, a camada de lama de rejeitos de minério irá inviabilizar. Então, nós temos uma locução. Inviabilizar é justamente o quê? Um verbo significativo também não é um verbo de ligação. Na letra C, nós temos vida do rio Paraopeba e migração da fauna local são as maiores preocupações. Então, nós temos aqui o verbo de ligação. Eu pergunto: quais são as maiores preocupações? Vida do rio Paraopeba e migração da fauna local, que é sujeito. Então, nós temos o sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito e característica do sujeito. Então, nós temos aí a letra C como a letra correta. Por fim, nós temos aqui o verbo sair, que é um verbo significativo, logo também não é a resposta. Então, a primeira questão, letra C de casa. Questão de número 2. Na questão de número 2, ele começa assim, ó, o projeto de lei. Então, reparem bem que vai se tratar do quê? De um texto que remete à questão de uma lei. De quando? De 2007. Essa segunda questão é uma questão de interpretação de texto. Então, é uma questão que leva em consideração a leitura. Tanto é que se nós lermos, por exemplo, a questão de número 2,
diz o seguinte: considerando que a repetição é uma estratégia típica de construção do texto falado, é correto afirmar a respeito da fala de Célia Chacriabá o quê? Né? Então, nós temos que ler o texto. Então, é necessário que o aluno volte ao texto e leia com um pouco de paciência. E o texto é um projeto de lei em que trata do marco temporal das terras indígenas. Então, afirma-se o seguinte: é hora de pensar em transição econômica. Então, ele começa com é hora de o texto. É hora de pensar em transição energética. Então, é hora, está neste momento, é necessário que se olhe com uma determinada urgência. É hora de pensar em transição humanitária. Do jeito que está, pode até não nos escutar, mas as mudanças climáticas estão aí. O que está em jogo aqui é um projeto de existência. O que está em jogo aqui é um projeto de país. O que o Brasil decidir hoje vai refletir no mundo. Então, quando no texto diz é hora, ele remete a uma urgência, a uma necessidade daquilo que deve ser dito. Então, a pergunta é a seguinte: considerando que a repetição é uma estratégia típica de construção do texto que é falado, é correto afirmar a respeito desta fala de Célia Chacriabá. A. Repete a expressão é hora de pensar para argumentar a favor da urgência de defender as florestas e as comunidades indígenas brasileiras, né? A resposta é a A, porque quando ela diz é hora é mais do que está na hora, ou seja, é necessário, é imprescindível, é primordial, é urgente que se priorize as questões indígenas, as florestas, as comunidades indígenas propriamente ditas. Questão número 2, A de A mais fácil. Questão número 3, o Instituto Federal de São Paulo, prova A. A questão de número 3, ela traz para a gente um texto, é um fragmento da entrevista da Kátia Queiroz, mestre de Políticas Públicas e Governanças da Universidade de São Paulo, e elas vão servir de base aí, né, esses trechos todos, eles servirão de base à próxima questão. Então, o texto diz o seguinte: quando se fala em sustentabilidade, pensa-se no tripé social, ambiental e econômico. Como você definiria esses princípios? Qual deles merece maior atenção? Ou todos são interligados e afetam nossa qualidade de vida integralmente? Então, aqui nós temos uma entrevista. O entrevistador fez a pergunta, e aí ela vai ser convidada a quê? Ela vai ser convidada a responder, né, a Kátia Queiroz, acerca desta questão. A pergunta, sempre vamos ler a pergunta para entender, direcionar a nossa leitura de modo que nós tenhamos uma leitura mais assertiva. Assinale a alternativa cujos pares de conectivos substituem de forma correta e sem alteração de sentido o termo, por outro lado, presente em ambos os textos da entrevista. Então, nós estamos procurando o quê? Por outro lado, esses dois trechos. Então, a nossa leitura, ela tem que levar em consideração justamente o quê? Essa questão do por outro lado. O texto diz o seguinte: exatamente. Sustentabilidade é o conceito que revela as interligações entre os três pilares social, ambiental e econômico. E, portanto, são princípios interdependentes e insuficientes se tomados individualmente. Talvez o ambiente seja realmente o único que escapa a isso. Então, talvez apenas o ambiental seja realmente o único que escapa a essa questão. A natureza não depende da economia ou da sociedade para subsistir, mas, por outro lado, é impactada por ambos. Por isso, sustentabilidade é um conceito antrópico, ou seja, uma noção que tem como referencial a presença humana no planeta. E continua. Próxima questão, né, do entrevistador. A questão climática está relacionada com a sustentabilidade? Como? De que forma? De que maneira? E aí ela nos responde. A mudança do clima, intensificada pela ação antrópica, tem relação com os nossos padrões de produção e consumo em desequilíbrio com o meio ambiente. Por outro lado, vimos emitir
emitindo uma quantidade de gases de efeito estufa muito significativo. E, por outro, vimos degradando ecossistemas que absorvem esses gases, diminuindo a capacidade natural do planeta de equilibrar as emissões. Assim, a questão climática está relacionada com um modo de vida insustentável. A notícia boa é que práticas sustentáveis geram diretamente um impacto positivo no equilíbrio climático do planeta. Por exemplo, o Brasil tem potencial para gerar mais de 25 mil gigawatts em energia solar, aproveitando sua excelente localização geográfica com abundância de luz solar, uma medida sustentável que, ao mesmo tempo, é considerada uma das melhores alternativas para a diminuição das emissões de CO2 na atmosfera, que é um dos principais gases intensificadores do efeito estufa. Muito bem, nós temos aqui, por um lado, a primeira, e aqui, por outro lado, né? Então, está subentendido aqui essa ideia propriamente dita, né? Então, ela fala o seguinte: a natureza não depende da economia ou da sociedade para subsistir, mas, por outro lado, é impactada. Mas, apesar disso, ainda assim, então, o que nós temos? Uma concessão, né? Então, ela não precisa. No entanto, né, ainda assim, ela o quê? Ela acaba sofrendo. Então, nós temos aí essas respostas que podem ser tanto a C quanto a D. E aí, depois, ele diz o seguinte, olha só que interessante. A mudança do clima intensificada pela ação antrópica tem relação com os nossos padrões de produção e consumo, em desequilíbrio com o meio ambiente. Por um lado, vimos emitindo uma quantidade de gases de efeito estufa muito significativo, e por outro, vimos degradando, né? Então, e por outro, o que nós temos aí? Nós observamos que, mesmo assim, vimos degradando ecossistemas que absorvem esses gases. Então, nessa questão de número 3, nós temos o quê? Essa ideia de concessão. Apesar disso, mesmo assim, ainda assim, e não a ideia de conclusão. Por esta razão, a resposta da 3 é letra D de dado. Muito bem, porque nós temos duas relações de contrários, de concessões. Okay? A questão número 4 da IFSP Prova A de 2025 traz para nós um poema do Manuel Bandeira, e esse poema tem como título Poema tirado de uma notícia de jornal. Essa questão número 4 é uma questão muito interessante, que envolve aí, ao mesmo tempo, a ideia de orações que são subordinadas, as adverbiais. Então, essa ideia da relação que essa oração subordinada traz para o texto. O poema diz o seguinte: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Um dia ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, olha que interessante essa questão, né? A questão das coordenadas, das subordinadas, os períodos compostos, é sempre uma tônica que acaba caindo aí nas provas de vestibulinhos, principalmente porque é uma matéria comum, né, da BNCC de 9º ano. Por essa razão, sempre caem aí os períodos compostos, as subordinadas, as coordenadas, né? Aqui no caso, se nós observarmos, o que nós temos? Olha só que interessante, né? Assinale a alternativa correta. Na já começa assim. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia. Então, ele era carregador e morava. Então, nós estamos somando aí o quê? Duas orações. Cada oração possui um verbo. Então, nós temos o verbo ser, num determinado momento, e logo em seguida nós temos o verbo morar. E ele diz que se trata de uma oração coordenada aditiva. O E, a conjunção E, por sua natureza, ela traz a ideia de soma. Então, sim, se trata de uma oração coordenada aditiva, e a resposta da 4 já é a letra A. Perfeito, muito bem. Essa daí bem facinha, ideia de somas, né? Estudo e trabalho, então estou somando aí ações que faço durante
meu dia a dia. Tudo bem? Já na questão número 5, a IFSP traz para nós um quadrinho, né? Então, nós temos aqui um quadrinho propriamente dito, e mais, além desse quadrinho aí, nós temos a questão. No entanto, essa questão foi uma questão que ela teve aí uma mudança aí de gabarito. O gabarito oficial, ele acabou, de alguma forma, o quê? Não condizendo com a resposta propriamente dita. E essa questão de número 5 foi uma questão que foi anulada pela IFSP após a entrada de recurso. Por que razão? Porque existem duas respostas possíveis. A resposta oficial havia sido a B, no entanto, a letra C também está correta. Pelo fato de haver duas respostas, essa questão, então, neste ano, acabou sendo anulada pelo próprio processo do vestibulinho. Tá? Então, nós temos o quê? Nós temos as palavras puxa-sacos e pós-graduação. Ambas são palavras formadas por quê? Por processos de justaposição, né? Em que há a junção de duas palavras diferentes, sem que haja aí alteração fonética em nenhum dos elementos formadores. Então, tanto puxa-sacos quanto pós-graduação estão corretos, e logo nós não teríamos aí apenas uma, mas duas respostas. E isso fez com que essa questão fosse anulada pelo Instituto Federal de São Paulo. Questão de número 6 do Instituto Federal de São Paulo, da prova de 2025. Essa questão de número 6 traz para nós um poema que depois foi musicado, chamado O Trenzinho Caipira. E ele diz o seguinte: lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai cirando e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Então, são justamente esses versos que serão necessários para responder a questão de número 6 da IFSP. Se nós observarmos, a pergunta ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: Ferreira Goulart faz uso dos recursos estilísticos recorrentes de um texto poético, como a literação, repetição de consoantes, assonância, que é repetição de vogais, rima interna e externa. Dentre eles, há uma figura também de sintaxe chamada anáfora, que consiste na repetição de uma estrutura sintática igual ou semelhante nos versos, que garante ritmo ao poema. Então, garantem ritmo. No poema O Trenzinho Caipira, a partir da anáfora, das repetições, o que se interpreta? Né? Olha, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Né? Então, tem essa ideia da repetição do verbo ir. Então, na arte diz o seguinte: o trem encontra-se parado? Não, ele encontra-se andando. O menino está conduzindo o trem em seu pensamento, pois é impossível o trem voar entre as nuvens e também pelo ar. Então, se nós observarmos, né, o trem, ele não está sendo conduzido pelo menino. Né? Então, ele diz assim, ó, lá vai o trem com o menino. Então, o menino está dentro do trem, ele está conduzindo, ele não é o condutor do trem. Já na letra C, diz que o destino do trem é atribuído a cada leitor que imaginará seu movimento. Não é verdade, né? Porque se nós observarmos, aqui está dizendo que ele vai pela terra, vai pela serra e vai pelo mar. Então, não é conduzido pela imaginação. Já na letra D, diz que o trem encontra-se em movimento. Vai, vai, vai. Sendo que o ritmo construído por meio das palavras leva-nos a imaginar um trem subindo e descendo as serras. Vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Perfeito. Então, é a letra D, de delicado, né? Esse poema extremamente delicado, lindo de viver, né? Questão número 7 do Instituto Federal de São Paulo, a prova A, de 2025. A questão número 7, ela é uma questão muito interessante, porque ela traz para nós o quê? Um artigo de lei, né? Então, está dizendo assim, ó, leia o artigo de lei do Estatuto do Idoso. Então, aqui já está dizendo que se trata do quê? Do Estatuto.
Então, já está aí, né, explícito, evidente, marcado de fato, né, do que se trata. E aí, assinale a alternativa correta. Então, leia e assinale a correspondente. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos. Por ação ou por omissão, será punido na forma da lei. Inciso 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Inciso 2º. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Após a leitura do trecho do artigo 4º do Estatuto do Idoso, é possível afirmar que... Então, o que é verdadeiro? O artigo garante que os idosos devem ser tratados com prioridade em todos os serviços públicos? Não, isso não está escrito nessa lei. Tá? Então, não é verdadeiro. Na B, o Estatuto do Idoso não prevê punições? De jeito nenhum. Se vocês observarem bem, cuidadosamente, vai dizer que ele será punido na forma da lei. Então, há, sim, uma prevenção aí, prevê a punição. Na C, diz o seguinte: a lei abrange apenas ações diretas. Não, também não é verdade, porque ele diz por omissão, por ação ou omissão. Então, nem sempre ações diretas, porque a omissão é uma ação indireta. A resposta é letra D, porque diz que o Estatuto do Idoso assegura que qualquer forma de violação aos direitos dos idosos, seja por ação ou omissão, será punida conforme a lei. Então, letra D de dado. Questão número 8. É uma questão cujo texto, assim, é bem grande, né? Então, pede ao aluno um pouco de paciência, que ele se esforce aí na leitura, para que, então, ele possa fazer a questão. É uma questão que não é difícil, porém, é uma questão que exige do aluno paciência e é uma questão um pouco mais trabalhosa. Então, nós temos um primeiro texto aqui, em que ele diz o seguinte: alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Evitar alimentos ultraprocessados, preferir alimentos de origem vegetal, e também fala que 62% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes. Alimentos de origem vegetal previnem o excesso de peso e diversos tipos de câncer. Então, aqui é justamente um texto que vai falar sobre o quê? Sobre a importância de se ter aí uma alimentação saudável, de origem vegetal, evitar os ultraprocessados de modo geral, né? E nós temos aí o texto 2, né, que diz o seguinte: rótulos e embalagens, o que você anda comendo. Então, aqui nós temos um outro texto. A nossa alimentação, como há muito já se sabe, é importante para nos dar energia e garantir os nutrientes necessários para o nosso corpo. Mas, segundo a Anvisa, ela envolve também valores culturais, afetivos, sociais, sensoriais e muitas vezes está relacionada com momentos de prazer e confraternização. Desta forma, a alimentação envolve muito mais que a necessidade de nutrientes, tomando o consumo de alimentos em alvo ideal de manipulação dos meios de comunicação. Como já citado por Mioto no seu artigo A Influência da Mídia nos Hábitos Alimentares de Crianças de Baixa Renda, do Projeto Nutrir. Com a evolução da sociedade, diferentes alimentos foram criados e industrializados, introduzindo novos ingredientes nos produtos com o objetivo de ganhar maior aceitação da população. Dentre esses novos componentes, podemos destacar o açúcar, as gorduras saturadas e trans para garantir maior maciez, leveza e cremosidade ao alimento. Sódio para acentuar o sabor da comida, corantes e aromatizantes. O açúcar fornece energia ao organismo. No entanto, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, 61% da população brasileira ingere açúcares em excesso devido ao consumo de sucos, refrigerantes e refrescos, adicionados de açúcares, alimentos aliado ao baixo consumo de frutas e verduras. Por outro lado, o consumo de frutas e de outros vegetais ainda não atingiu a quantidade mínima de 400 gramas por dia, considerada adequada pela OMS. Muito bem.
A pergunta é a seguinte: de acordo com os textos 1 e 2, podemos concluir que, letra A maioria da população brasileira consome alimentos de origem vegetal? Não. A maioria consome ultraprocessados, né? Justamente cheios aí de gordura e tudo mais. Que tal a B? Os alimentos consumidos pela maioria da população brasileira contêm ingredientes que apenas acentuam o sabor, que é o sódio, mas não são o quê? Nutritivos. Perfeito. Letra B. Então, nós temos aí a letra B como a resposta correta, por quê? Porque nós observamos neste texto que ele vai dizer que a maioria da população brasileira opta por alimentos ultraprocessados, né, que tem principalmente essa questão do sódio, que acaba acentuando aí o sabor dos alimentos. Letra B. Questão de número 9 do Instituto Federal de São Paulo. Prova de 2025, prova A. A questão de número 9 traz um texto que funciona, na verdade, enquanto publicidade e propaganda, e traz justamente uma reflexão em relação a isso. Enquanto a publicidade preocupa-se em divulgar um produto ou um serviço, a propaganda pretende transmitir uma ideia, um conceito, como acontece, por exemplo, nas propagandas políticas. Leia o texto a seguir e repense. E responda as questões. Repense a água em garrafinhas. Então, nós temos aqui um convite a repensarmos sobre as águas aí em garrafinhas, né? E diz o seguinte: transcrição dos textos do anúncio, porque muitas vezes não dá para ler. Gente, está muito aí pequenininho e tudo mais. Então, está escrito assim: repense a água em garrafinhas. Quando você usa uma garrafa de água reutilizável, em lugar de comprar mais uma garrafa plástica, você economiza 3 litros de água para cada litro que bebe. Na oração, você economiza 3 litros de água para cada litro que bebe. Há a ideia de proporcionalidade. Então, para cada 3 litros, para cada 1 litro de água que você bebe, você economiza proporcionalmente 3 litros. Então, cada um que se bebe, economiza-se 3. Então, é a proporção de 1 para 3, né? Qual é a alternativa a seguir que tem esse mesmo sentido de proporção? Então, aqui ele quer saber o quê? Uma oração proporcional. Então, nós vamos ter justamente essa ideia. A ideia do quê? A ideia daquilo que é proporcional, tá? Então, observem aí com bastante cuidado, né? Diz o seguinte: ora bebo água em garrafa, ora em copos. Então, aqui eu tenho uma alternância. Então, aqui eu tenho uma alternativa. Eu não quero alternativa, eu quero o quê? Proporcional, proporção. B, embora eu não goste. O embora dá ideia de concessão, ideia de oposição. Embora eu não goste de água em garrafas plásticas, aqui não há bebedouros, né? Então, nós temos a ideia aí de quê? A ideia de oposição, de concessão. C, como não há bebedouro, por causa de quê, né? Então, aqui tem uma relação de causa, né? Como não há bebedouro disponível, terei de comprar uma garrafa de água. Então, aqui nós temos a ideia de alternância, aqui de concessão, aqui de causa, que não é a resposta. Então, sobramos apenas o quê? A letra D. Quanto mais bebo água, mais sede eu tenho. Então, olha a relação de proporção. Quanto mais bebo água, mais sede eu tenho. Então, proporcionalmente, mais sede aí eu acabo desenvolvendo e tendo. Então, a relação de proporção, na questão de número 9, está na letra D de dado. Questão de número 10, da prova A do Instituto Federal de São Paulo, 2025, questão de língua portuguesa. Questão de número 10. Em 8 de março de 2023, metroviários de Minas Gerais saíram às ruas da capital do estado contra a privatização do metrô de Belo Horizonte. Ocasião em que os trabalhadores da categoria entoaram um grito de ordem transcrito a seguir: não, não, não à privatização. Identifique o advérbio presente na frase saíram às ruas da capital do estado contra a privatização do metrô. Então, eu quero o quê? Um advérbio. Muito que bem. A primeira resposta A é
privatização. Privatização é um substantivo, a privatização da empresa, né? Muito bem. Saíram aqui é verbo, tudo aquilo que podemos conjugar. O da é a preposição de mais artigo, logo, não é advérbio. Então, a resposta é letra B. Então, contra o que aqui, né? Olha só, reparem, saíram as ruas da capital do estado contrariamente à privatização. Então, a ideia de contrários, contrariamente. Então, nós temos aqui a letra B como resposta, questão curtinha, questão bem tranquila, questão bem fácil, aí de classes de palavras. Questão de número 11 da prova do Instituto Federal de São Paulo, 2025. Nós temos aí um texto do Machado de Assis, e a questão, a principal a ser tratada é, primeiro devemos ler a pergunta e depois voltamos ao texto para fazer uma leitura mais assertiva. Então, a questão é a seguinte. Geralmente, os gêneros textuais que se compõem por estruturas e sequências narrativas se servem, de alguma maneira, dos tipos de discurso em sua construção, que pode ser discurso direto, indireto e indireto livre, tendo das intenções do narrador. A este respeito, observando o texto acima, assinale a alternativa correta. Se observarmos, então, nós temos aí a explicação e os trechos na própria questão. Logo, o que nós podemos observar? Que devemos ler primeiro a pergunta e aí, se necessário, voltamos ao texto. Por exemplo, a letra A. No trecho, não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás, já disse, mato-me. Não hei de confessar a minha gente essa miséria. E os outros? Que dirão os vizinhos, os amigos e o público? O recurso ao discurso indireto. Observem que esse trecho diz que está tendo o quê? Um discurso indireto. Não é verdade. Tanto que eu tenho o narrador o quê? Em primeira pessoa. Não consentirei. Quem? Eu. Reparem que nós temos aqui travessões, o que marca o discurso direto, que é a representação direta da fala do personagem. Logo, a letra A não é a resposta. Letra B. No trecho, que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menor e perder o emprego interino? Não, senhor. Devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. E aí aqui nós temos interessante o quê? Nós temos aqui duas vozes. Uma voz do narrador contando a história, né? E logo em seguida a personagem dizendo aquilo que ela sente. Quando nós temos essa distinção entre, ou melhor, essa fusão entre a fala da personagem com a fala do narrador, em que há essa fusão dessas vozes, é o que nós chamamos do quê? De discurso indireto livre. Então, o que nós temos aqui? A fusão do narrador, da própria fala do narrador, com a fala do personagem. Então, aqui diz o seguinte, que as vozes do narrador e da personagem se confundem. Perfeito. Já que não há marcas linguísticas que as separam, produzindo, assim, um efeito de quê? De simultaneidade. Entre elas, a onisciência do narrador, quanto aos pensamentos, sentimentos e reações da personagem. Então, perfeito. Letra B é a resposta. Então, nós temos o discurso indireto livre. Letra B, a questão de número 11. Questão número 12 da prova A do Instituto Federal de São Paulo de 2025. A questão de número 12 traz a seguinte pergunta. Leia a informação do infográfico e compare com um trecho de uma notícia publicada sobre produtos alimentícios. Muito bem. Diz o seguinte, você sabe a diferença? Propaganda enganosa. Divulga informações falsas sobre produtos e serviços ou omite, esconde informações importantes. Propaganda abusiva. Divulga mensagens que induzem a comportamentos prejudiciais à saúde e segurança do consumidor ou gera discriminações. Esse é o infográfico. O próprio texto, em seguida, diz o seguinte.
Na denúncia, o IDEC apontou que os biscoitos da linha Nesfit, aveia e mel, Nesfit leite e mel, Nesfit cookie cacau, aveia e mel, e Nesfit matinal mel com amêndoas, apesar de trazerem a palavra mel no nome, incluindo o alimento com destaque na embalagem, não trazem o mel, o ingrediente, na lista de composição. Muito bem, então o que nós observamos aqui? Nós observamos que temos aí, né, um texto que vai trazer essa questão, que nos convida a pensar sobre a propaganda enganosa, sobre a propaganda abusiva. A pergunta diz o seguinte: ao relacionar o infográfico do Senado Federal sobre os direitos do consumidor e o trecho da denúncia sobre os biscoitos Nesfit da Nestlé, é possível inferir, é possível concluir o quê? Olha lá que interessante. O infográfico destaca a necessidade de regulamentação da propaganda em alimentos, enquanto o trecho revela uma violação dessas normas pela Nestlé. Perfeito, né? Então, ele traz o quê? Ele traz essa dicotomia entre a propaganda enganosa e a propaganda abusiva. E, em segundo lugar, né, no próximo texto, o que nós temos, então? Nós temos justamente um trecho que fala sobre a violação. Justamente do quê? Do fato dos biscoitos, embora disserem que tenham mel, não tem aí esse ingrediente na sua composição. Então, perfeito, questão número 12, letra A. Questão de número 13, Instituto Federal de São Paulo, prova A. Leia o seguinte texto. Eu ia correndo a vida, aos 7, a gente assim, pula de um doce para o brinquedo. De um brinquedo para a tristeza. Então, da alegria para o brinquedo, do doce para o brinquedo, que é algo positivo, do brinquedo para uma tristeza, tudo rápido. No demorado da infância. O pai chegava, olhava, olha o que eu trouxe para você. Então, o pai chegava e dizia, né? Olha o que eu trouxe para você. E abria a mão. Um punhado de balas. Um punhado de balas chita. O mundo, então, era aquele sabor em minha boca. Eu concentrada em mastigar, querendo outra e mais outra, satisfeita de estar ali, fiel ao meu instante. O instante é algo efêmero, algo que passa muito rápido, né? A pergunta é a seguinte: sobre o texto de João Anzanello Carrascosa, é correto, é verdadeiro afirmar o quê? O texto explora a ideia de que a infância é um período rápido. Olha só que interessante, ele diz que tudo é muito rápido, né? Um período rápido e cheio de transições emocionais. Então, pulava de um doce para o brinquedo e do brinquedo para a tristeza. Perfeito, gente. A questão aí, 13, letra A, é a resposta. Questão de número 14, Instituto Federal de São Paulo, prova A. A questão de número 14 traz um texto cujo título é O Elogio. Ao saber que tinha sido elogiada por ex-alunos, eu disse ao senhor K, depois que os alunos se esquecerem há muito dos erros do mestre, ele ainda se lembrará muito bem deles, né? Então, olha, quando? Depois que os alunos se esquecerem. Quando eu pergunto quando, o que se espera é que nós tenhamos o quê? Uma ideia de tempo. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial de tempo, adverbial temporal, que traz a nós a ideia de tempo. Então, dentre as alternativas que nós temos, o trecho grifado, o elogio é uma oração o quê? Né? Subordinada sindética? Não. Substantiva? Também não tem valor de substantivo. Ela é adverbial e adverbial temporal, porque ela traz a ideia de tempo. Portanto, a questão 14, letra C de casa. Questão 15, do Instituto Federal de São Paulo, prova A, 2025. A questão de número 15 traz para nós um projeto de lei, né? Então, nós temos aqui um artigo 18, que é um artigo que trata do atendimento à saúde com pessoas deficientes, né? Com as pessoas portadoras de deficiência, né? Pessoas com deficiências, os PCDs. Nós temos aqui o artigo 18,
Então, que seria uma unidade básica da lei. Nós temos os parágrafos. E, finalmente, nós temos os incisos. Os incisos são sempre marcados por algarismos romanos. Então, o artigo 18 diz o seguinte: é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Muito bem, essa é a unidade básica da lei. Depois disso, o que nós temos, então? Nós temos os parágrafos. Então, no caso aqui, nós temos 4 parágrafos. O primeiro diz: é assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração de políticas de saúde a elas destinadas. Segundo, é assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regulamentarão a atuação de profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades das pessoas com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e sua autonomia. Terceiro, aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente serviços de habitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. Próximo parágrafo. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar. Então, nesse último parágrafo que nós temos aqui, vem carregado de incisos, que são espécies de quê? De enumerações que são elencadas. Então, eles dizem o quê? Que deve-se assegurar às pessoas com deficiência o quê? Diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar, serviços de habilitação e de reabilitação, sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde, e assim sucessivamente. Então, ele traz o quê? Uma série de enumerações que validam o parágrafo anterior. E aí, nós temos toda essa explicação na própria pergunta. O aluno não precisa trazer, né, todo esse conhecimento de fora. Basta que ele tenha uma leitura mais assertiva e mais atenta. A pergunta diz o seguinte: as leis em geral são constituídas de artigos, que podem vir acompanhados de parágrafos e incisos, que são indicados por algarismos romanos. Sobre a estrutura do artigo 18, a função dos incisos estaria corretamente descrita em qual alternativa? Então, eu quero saber sobre os incisos, esses que estão aqui, ó, em algarismos romanos, tá? Diz o seguinte, né? Os incisos indicam a unidade básica da lei. Não, a unidade básica da lei é o artigo 18 propriamente dito. B. Os incisos apresentam-se como desdobramentos da unidade básica da lei, com a função de indicar condições ou exceções do artigo. Observem com bastante cuidado, tá? Porque nós temos o quê? Embora tenhamos desdobramentos, ele não vai falar sobre exceções do artigo. Então, o que está errado é que ele traz aí as condições e exceções do artigo. Isso não é verdade. C. Os incisos presentes no parágrafo 4º, observem, 4º do artigo 18 da lei, aí nós temos a lei aqui, 13.146, enumeram as ações e serviços da saúde pública, as quais devem ser oferecidos às pessoas com deficiência pelo poder público, desde formas de prevenção às deficiências, a garantias de acesso a tratamentos e insumos de que as pessoas com deficiência necessitem. Perfeito, está bem explicadinho aí a letra C. Só para tirar a teima, na D, diz os incisos indicam restrições impostas à lei. Não, ele vai trazer de modo geral o quê? Tudo que deve ser seguido à risca para atender as pessoas com deficiência. Então, a resposta da questão 15 é a letra C de casa. Eu queria agradecer a paciência e a audiência e até a próxima prova. Obrigada.